pessoal, eu sou a Aline para NA Nenhumas Alternativas e eu já vim aqui comentar o que foi a segunda temporada de Westworld. Mas antes de mais nada, se inscreva no NA se você ainda não é inscrito aqui, curta os vídeos, compartilha, comenta, porque dessa forma você está apoiando o canal e apoiando a gente a continuar produzindo para ele. Mas vamos lá para os meus comentários sobre a segunda temporada de Westworld. Vai ter spoilers aqui, eu vou falar sobre toda a temporada, então esteja avisado. Primeiro, palmas para o Westworld, porque que temporada foi essa, senhoras e senhores? Que temporada foi essa? Eu acho que a gente tem que esperar aí Handmaid's Tale acabar pra gente cravar alguma coisa, mas eu acho que vai ser difícil uma série superar essa segunda temporada de Westworld. Que trabalho bem feito, que construção primorosa de narrativa, desde o começo, tudo muito bem pensado até o final. Foi lindo. Quando eu terminei a primeira temporada, eu fiquei meio apreensiva, acho que eu e muita gente, se essa segunda temporada manteria o nível da primeira, ou se seria tão bom quanto a primeira, e eu acho que a segunda temporada supera até a primeira. Mas vamos começar a conversar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Desde o início da temporada eu fiquei um pouco encasquetada com a entrada, né? Todo mundo deve ter percebido que a entrada da primeira temporada mudou em relação à entrada dessa segunda. Alguns elementos continuam iguais, a música obviamente continua igual, mas tivemos algumas mudanças expressivas. Eu acho que a parte que mais chama atenção nessa entrada é aquele momento que a gente tem uma anfitriã, também com um bebê anfitrião nos braços. Eu sei que tem várias teorias em relação a isso, em relação ao hibridismo de humanos e anfitriões, mas eu acho que essa entrada ela é um pouco mais metafórica, ela significa coisas. E depois de terminar a temporada, eu não consigo deixar de pensar que ela tá falando um pouco sobre várias relações que existem nessa história, que é a relação de paternidade e maternidade, a relação de pais e filhos, e das várias maneiras que a gente tem esse tipo de relação. Nós temos, por exemplo, o William e a Emily, o Logan e o James Delos, mas a gente tem também a Maeve e a filha dela, o Ford com os anfitriões. No final fica bem claro aí também uma relação da Dolores com o Bernard, que a gente descobre que ajudou a criar ele, então de certa forma chega a ser uma mãe dele. E a Dolores também com o Arnold, que foi criada por ele, tinha ele como uma espécie de pai também. E essas relações foram extremamente importantes para a narrativa nessa temporada. A Maeve foi uma personagem que cresceu muito na segunda temporada, e eu gostei muito do arco dela, muito mesmo. Eu já gostava dela na primeira temporada, mas eu acho que essa segunda ela cresceu muito. E não só em relação ao poder dela, né, que é algo que a gente lembra mais fácil, mas eu acho que em relação à personagem mesmo, ela amadureceu. O centro da jornada dela sempre foi em torno da busca pela filha. Mas eu acho que no percurso ela conseguiu aprender coisas que vão ser valiosas para a personagem. Eu acredito que a gente ainda vai ver a personagem da Maeve, mas ela aprende a importância que os seres têm de tomar decisões, mesmo que elas levem para a morte, né, ou sei lá, de alguma forma para um caminho ruim. A gente viu que ela se importa muito com as pessoas que estão ao redor dela, ela dá valor para a vida das pessoas ao redor dela, que eu acho importante. E ela teve uma dinâmica muito interessante com o Sizemore, e eu acho que vai servir de lição para ela, para no futuro olhar os humanos de uma forma diferente. A gente tem o Sizemore, tem também o Felix e o Sylvester, que também são humanos que têm um apego com a Maeve, e eu acho que tudo isso vai ser bem importante para ela olhar realmente com mais simpatia para os humanos. Pô, se a gente vê aqui no último episódio, o Sizemore se sacrificou para que ela pudesse ter a chance de escapar. Desse arco todo da Maeve na segunda temporada, a única coisa que eu não gosto muito é que eu acho que os coadjuvantes, né, personagens que estavam ali no grupo dela, inclusive o Hector, a Mistice, mesmo o Félix e o Sylvester aí, eles foram extremamente subaproveitados. O Hector parecia que ia ter um desenvolvimento maior
maior, né, pegando pelo início da temporada, e não foi o que a gente viu, ele foi deixado de lado. Não é nem porque é o Rodrigo Santoro, lógico que, né, eu quero ver mais do Rodrigo Santoro na série, mas realmente eu acho que mereciam mais desenvolvimento. Outro protagonista aí na temporada, é claro, foi o William, que já era um personagem muito complexo na primeira temporada, e ele volta pra mexer ainda mais aí com os nossos sentimentos, os nossos julgamentos em relação a ele. A gente tem um começo de temporada em que ele parece estar aí numa jornada de redenção, mas o episódio 9, que episódio, serve aí pra mostrar pra gente, eu acho que as verdadeiras cores do William. Tudo isso pra culminar aí na descoberta sobre o suicídio da esposa, a relação muito problemática que ele tem com a filha e, por fim, o assassinato da própria filha no meio da loucura do personagem. Aliás, voltando um pouquinho no que eu tinha falado sobre a relação de pais e filhos nessa temporada, é bem interessante a gente ver como que essas relações são extremamente destrutivas quando a gente está falando de humanos, então o William e a Emily, o Logan e o James Delos, e como são relações muito mais bonitas, muito mais de proteção quando a gente está falando de anfitriões. A Maeve com a filha, que até se sacrifica pela felicidade da filha. A Dolores trazendo o Bernard de volta, mesmo sabendo que ele vai ser um obstáculo para os objetivos dela. Então, os anfitriões, eles se mostram muito mais altruístas do que os humanos. Então, né, pra quem que a gente torce na história. Sobre a discussão aí, o William é ou não é um anfitrião, pra mim tá muito claro que ele não é um anfitrião. Se ele for um anfitrião, toda a jornada dele, as decisões terríveis que ele tomou, as boas também, que não eliminam o lado ruim dele. Tudo isso tá pré-concebido aí no sistema, ele não tem escolha nenhuma, não é culpa dele. Tadinho do William, ele é só um anfitrião. Agora, se ele for humano, aí sim, todas as decisões ruins, boas, que não eliminam a personalidade ruim dele, daí sim tem um peso dramático real. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é sim humano. Mas calma, 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 que daqui a pouco eu comento a cena pós-créditos aí do final da temporada. A Dolores foi uma outra personagem aí que teve altos e baixos nessa temporada. Acho que não teve tão baixos assim quanto o William, mas ela começou aí a primeira temporada como uma mocinha ingênua, nossa heroína mesmo. E nessa temporada ela quase cai pro lado de vilã da história. É claro que essa coisa de heroína, vilã, isso aí é tudo relativo, é tudo dependendo do ponto de vista. Mas é claro que a gente vê uma Dolores muito mais violenta, muito mais sanguinária e pouco empática. Tudo isso para atingir o objetivo dela, que é conseguir a sobrevivência da própria espécie. Quando eu falo que a Dolores ela quase foi pro lado de vilã da história, não é simplesmente pelo lado violento dela em relação aos humanos. Eu acho que foi pelo lado dela em relação aos anfitriões. A gente teve todo o drama dela com o Ted, mas eu fiquei bem surpresa com a falta de empatia dela com os outros anfitriões, porque eu sempre achei que a Dolores ia se mostrar essa líder aí, preocupada mesmo com o bem-estar dos anfitriões, preocupada em tentar fazer com que eles despertassem, para daí sim, juntos, irem para a revolução. Portanto, eu preciso admitir, eu fui uma das pessoas que julgou a Dolores nessa temporada, e eu acredito que esse final aí, esse último episódio, me fez repensar tudo aquilo que eu pensei da Dolores ao longo da temporada. O discurso dela do final, quando ela já tá saindo do parque, já no corpo da Charlotte, e eu tomei esse discurso pra mim. Ela tá falando aí que a gente pode julgar ela, mas que ela prefere sobreviver com o nosso julgamento do que morrer com a nossa simpatia. E enquanto isso ela tá olhando lá para vários personagens que têm a nossa simpatia, como a Maeve, como o Hector, como a Armistice, a galera ali, que, né, não conseguiram sobreviver como ela, porque ela tomou as decisões difíceis que na cabeça dela e possivelmente, né, é isso mesmo, não tinha outra forma dela conseguir alcançar o objetivo dela de sair do parque. Mas ao mesmo tempo a Dolores teve alguns momentos no episódio final que também me fizeram repensar a personagem.
Ela estava sendo extremamente implacável a temporada inteira, mas ela muda de ideia no final na decisão de destruir lá o mundo virtual, né, criado para os anfitriões terem paz longe dos humanos, e altera também as coordenadas desse lugar para que ninguém mais consiga encontrar esse mundo. E como eu falei, ela trouxe o Bernard de volta, mesmo sabendo que o Bernard vai ser um obstáculo para ela no objetivo aí de destruir o mundo humano, que evidencia que por mais que ela tenha esse objetivo e esse seja o que impulsiona ela para frente, ela ainda tem respeito e carinho, eu acho, o suficiente pelo Bernard para permitir que ele tenha uma vida, que ele tenha escolhas, que ele possa, inclusive, derrotar ela em algum momento. Eu acho que isso diz um pouco sobre aquilo que a gente ouviu, inclusive da boca do Foley nessa temporada, que os anfitriões, eles são melhores criaturas do que os humanos. E nós tivemos o nosso querido Bernard, que foi usado aí na série como uma forma da gente entender onde a gente estava, se a gente estava no futuro, se a gente estava no presente, se a gente estava no passado, essas linhas temporais. O Bernard foi o fio condutor, e eu acho que o Bernard é o fio condutor da história de Westworld. Eu não sei se ele seria desde a primeira temporada, mas eu acho que a partir dessa segunda, principalmente colocando a Dolores mais no lado de uma antagonista da história, eu acho que o Bernard é o protagonista. Eu achava que a Maeve podia tomar esse papel também de rival da Dolores, mas a série entregou, a Dolores entregou no final, que eu acho que o embate realmente vai ser Dolores e Bernard, ambos anfitriões, ambos querendo que a espécie perdure, mas com visões diferentes de como isso poderia ser feito. Eu acho que o Bernard, na verdade, não sabe exatamente como isso pode ser feito, como que uma coexistência entre anfitriões e humanos seria possível, e eu quero descobrir junto com ele aí como que seria possível isso, porque a gente tem toda uma discussão nessa temporada que meio que joga pro lado de que os humanos são inferiores mesmo. Os anfitriões, eles são seres mais evoluídos, mas nós temos exemplos nessa temporada, sim, de bondade humana e de altruísmo humano, né? Vamos ver se a série em algum momento vai alcançar um equilíbrio, porque realmente tá muito mais pesado pro lado dos anfitriões. Dois últimos comentários aí antes de discutir um pouquinho o final. Eu gostei muito da rima que eles fizeram com o personagem do Logan. O Logan diz lá pra Dolores, se não me engano, no segundo episódio, que toda essa experimentação que a Delos estava começando lá atrás, né, com os anfitriões e as cópias das mentes humanas e tudo mais, a busca pela imortalidade, na verdade, era o fósforo que eles estavam riscando e que ia aí destruir a humanidade. E a gente tem o Logan, que não é o Logan, né, mas tá aí sob o corpo do Logan, que é o sistema que eles criaram para estudar aí as mentes humanas, dizendo que os humanos são sim muito simplórios, eles não têm muita escolha porque eles vivem pelos próprios princípios e por mais que a gente dê caminhos diferentes, eles vão acabar fazendo as mesmas coisas, e que basicamente falando que os anfitriões são sim superiores a eles. Eu achei muito interessante eles colocarem isso na boca do próprio Logan. E eu quero deixar um questionamento aqui de qual foi o episódio mais legal da segunda temporada e por que é o episódio 8. Eu gostei demais desse episódio 8. Não é um episódio que tem super revelações. Se bem que ele tem sim um pouco de revelações, mas ele não é tão filosófico e cheio de reviravoltas como vários outros episódios aí, mas eu acho que foi o episódio de Westworld que mais me tocou da série inteira, inclusive, e né, mostrando a Nação Fantasma, mostrando o Akitsta, evidenciando um pouquinho mais por que essas criaturas, os anfitriões, eles realmente são melhores. Gente, esse episódio é muito lindo, eu fiquei muito feliz que o Akitsta no final se salvou
tava sofrendo no último episódio. E agora vamos lá para o final da temporada. A gente teve Dolores escapando, já colocando aí o plano dela em ação, não sabemos exatamente qual é o plano dela, recriando o Bernard. Inclusive, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a como ela criou o Bernard. Se ela realmente levou a mente dele com ela e fez o Bernard, ou se ela criou ele a partir das memórias dela. Dá a impressão que ela criou das memórias. Ela conta que ele vai existir enquanto as pessoas lembrarem dele, que ela já tinha lembrado dele antes, ela lembrou de novo. Se ela tivesse levado a mente dele, por que ela teria que lembrar dele? Mas lembrando que ela saiu do parque com 4 bolinhas, 4 pérolas, né? Que são mentes aí de anfitriões. Que mentes são essas? De verdade, eu não faço ideia. Eu tentei pensar em várias possibilidades, mas eu não sei de quem são essas mentes. A gente sabe que não é do Ted, né? Que ela mandou ele lá pro paraíso, né? O mundo virtual. Eu não acho que é a Maeve. Eu acho que a Maeve vai ser trazida de volta pelo Felix e o Sylvester. Eu acredito que outras pessoas ali do grupo dela também, o Hector, a Justice. Então, eu não sei de quem são aquelas pérolas que estão com a Dolores. E chegamos ao William, nosso homem de preto aí. Eu já discuti um pouco sobre isso em outro vídeo de outro canal. Estejam convidados para curtirem o Toca do Condado, que é um canal do meu irmão, e eu participo também dos vídeos lá, e nós comentamos todos os episódios de Westworld, inclusive o episódio final. Eu vou deixar aqui no card, vou deixar também linkado na descrição. E lá eu e meu irmão comentamos um pouquinho sobre esse final do William, o que significa, o que a gente acha que significa, né? Que também não garanto nada. Vamos lá, depois de ver, rever e pensar um pouco sobre o que aconteceu com o William, as cenas que envolveram o William nesse último episódio. O que eu acho que aconteceu? O William tava lá todo ferrado com a mão, né, pela bala errada da Dolores, explodiu lá uns dedos. Eu acho que um pouco depois disso ele deve ter sido resgatado. Em nenhum momento ele cruza com o Bernard e com a Dolores, né, inclusive ele tá lá descendo, a gente fica vendo aquele jogo descendo do elevador e o Bernard indo pra abrir o elevador e a hora que o Bernard abre, não tem ninguém. Quando ele sobe depois, não mostra ele topando com o William de novo. Então eu imagino que nesse meio tempo o William deve ter sido resgatado. Eu acho que a partir do momento que ele entra lá no elevador e desce, a gente já tá vendo a cena que é a cena pós-créditos, né? Eu acho que essa cena pós-créditos se passa necessariamente no futuro. E aquele William que a gente vê, pra mim, não é o William humano. Ou pelo menos não é o William real, carne e osso. Eu tenho 2 possibilidades pra isso. Ou é um William anfitrião, que foi criado no futuro e está revivendo coisas que ele viveu no parque, para chegarmos à fidelidade. Mas aquele William lá do parque que a gente viu a maior parte da temporada, aquele William lá pra mim é humano. Talvez tenha sido recriado como host no futuro e é aquela cena que a gente tá vendo. Ou pode ser que aquilo seja uma simulação. O William ele pode estar revivendo as coisas que ele viu no parque pra chegar a alguma conclusão ou entender alguma coisa. E por isso que quando ele desce lá no elevador, ele não encontra o Bernard nem encontra a Dolores, porque em nenhum momento ele realmente encontrou aquilo lá, já não é mais lembrança. Mas o que eu achei interessante que ele fala lá pra Emily, né, que pode ser uma anfitriã que tá testando ele, talvez o William tenha recriado a Emily como anfitriã ou alguma outra pessoa tenha recriado ela, ou pode ser simplesmente aí a parte da simulação que ele colocou a pessoa que vai falar com ele como Emily, mas essa pessoa, Emily, pergunta pra ele: você achou o que você tava buscando? O que você tava procurando? E ele responde que ele quer provar que ele tem sim escolha, que nenhum programa pode, nenhum sistema pode dizer que ele não tem escolha. Eu acho que nesse momento, mesmo que ele seja um anfitrião, eu não acho que ele tá falando sobre ele não ter escolha sendo um anfitrião, mas ele tá falando sobre ele não ter escolha por ser humano. Voltando aqui pro que o sistema Logan falou lá no último episódio, ele diz que por mais que você dê caminhos diferentes aí para esses seres humanos e tal, blá blá blá, a gente vai seguir os mesmos princípios
e em determinados pontos a gente não consegue fugir de um determinado caminho. Ou seja, o livre-arbítrio seria aí uma ilusão, a gente não consegue fugir daquilo que nós mesmos programamos de alguma forma. Sei lá, muito confuso, mas tô tentando chegar a alguma conclusão. Ele fala isso dando como exemplo o James Delos, que por mais que tenha feito várias coisas diferentes, várias possibilidades diferentes, eles tenham modificado aí os caminhos do Delos, ele chega naquele momento com o Logan e ele age da mesma forma e existe a ruptura entre os dois que vai acabar resultando aí na morte do Logan por overdose. Ou seja, o Delos fechou as portas pro Logan naquele momento e ele deve ter vivido atormentado por essa decisão que nem mesmo no sistema, nem mesmo dando várias variáveis ali, ele consegue mudar. E eu acho que o William deve se encontrar na mesma encruzilhada, principalmente pelo que ele fez com a Emily. Eu acho que o que ele deve estar questionando é: será que ele realmente não tinha escolha naquele momento que ele matou a Emily? Ou seja, ele é esse tipo de criatura que vai assassinar a própria filha e ele não tem uma escolha melhor do que essa, não matar a filha. Eu não sei se tá dando pra entender, mas foi mais ou menos isso que eu tirei vendo, revendo, pensando e conversando com pessoas sobre isso. Eu acho que a gente vai começar a questionar aí os seres humanos e não mais os anfitriões sobre as decisões, sobre o livre-arbítrio. Ufa, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre o que eu tô pensando, as várias coisas que estão girando na minha cabeça em relação à segunda temporada de Westworld. Se vocês têm outras ideias sobre o que aconteceu aí nessa temporada, o que aconteceu nesse final, por favor, deixe nos comentários, eu preciso conversar com mais gente sobre isso. Deixa o like se você gostou desse vídeo e vamos aguardar juntos, chorando pela próxima temporada, terceira temporada, venha logo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.